Olá você, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Direito em Foco, programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, na nossa 15ª edição, levando para você informações do sindicato, mas não só, também do mundo jurídico, né? Do mundo artístico, de vez em quando pinta por aqui também. Pinta. Os pets de vez em quando pintam com uma notícia aqui também. Aqui, mas parece ontem, né? Começamos em 2023 o programa, em dezembro, é um projeto que o Wilson Pickler aqui, que é um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, o Direito em Foco, estamos produzindo. Já passamos janeiro, fevereiro, março, abril, estamos em abril. Abril, doutor. Já estamos em abril, olha como passa rápido, são 4 meses, mais 5 meses já de programa no ar. Temos recebido o carinho da sua audiência, tem aqui o QR Code na tela para que você faça contato conosco, né? Estamos à disposição para vocês conversarem conosco aqui. Maravilha, gente. Bom, começamos o programa sempre com uma mensagem, né? E a de hoje, a mensagem é super bacana também para falar com você, que o verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento quando tudo parece perdido. É a mensagem de Greenfield. Rapaz, é verdade mesmo, né, doutor? Aquele negócio, tem gente que já está desistindo, né? Desistiu, já perdeu. Então vamos lá, o heroísmo é se manter na luta, isso, e firme, sempre a luta, e dar continuidade. Não é isso? Bom, é o seguinte, gente, no programa de hoje você vai saber que vem do TRT2, essa notícia. Marido não responde por dívida feita pela esposa antes do casamento. Opa! Olha aí, vamos lá. E no programa de hoje também teremos a doutora Janaína Queradia com o programa Em Loco, né? O programa Em Loco é o programa dentro do nosso programa. Isso. Teremos a doutora Débora de Castro da Rocha também, que traz pra gente o direito imobiliário. Isso. O economista Matheus Tal, que fala sobre a economia brasileira. Direito tributário com o doutor Laércio Esteves, né? Eu sou o Claudinei Santos, o Ney Daniel e o meu querido Eduardo Bernardes estão na produção. Dr. Vitor Hugo Loureiro está do meu lado aqui, ele é comentarista do programa, jornalista, é também advogado, presidente do sindicato, e vai comentar a programação de hoje. Nosso WhatsApp, 41 99658 6981, doutor Vitor Hugo. Ele falou rápido, radialista, né? E antigamente ele pedia para repetir 2, 3 vezes. Mas você encontra o QR Code aqui na tela hoje, você só aponta o seu celular, já entra direto no WhatsApp do Sindicato dos Advogados, que é quem produz esse programa Direito em Foco, que vai ao ar pelo canal 13.2, toda quarta-feira, às 19 horas. Mas, já disseram, mas a gente assiste na quinta, tem na isso, sexta, e no disso, sábado, domingo, é porque fica uma semana no ar e entra no rotativo da programação aqui do canal Profissão, que é o canal 13.2. Então, ele vai aparecer em diversos horários. Eu queria já dar um spoiler, né? Já trazendo notícia em editorial do programa do SINAP, do programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, que estamos nos programando para fazer um evento no dia 1º de maio. Então nós já estamos em abril e vocês vão acompanhar uma programação, porque nós queremos fazer reunir as lideranças sindicais de toda Curitiba, de todos os segmentos sindicais, para fazer um evento. Então, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná estará promovendo um encontro para discutir direito sindical. Olha aí, ó. Direito sindical. Então, nós vamos avaliar toda a situação do sindicato, as atuações de cada sindicato, etc. Eu já dei um pedido que não se trata de um evento político. Então, pode falar de tudo, menos de política. Então, não nos interessa a parte política, nos direito interessa sindical, sim. Direito sindical. Então, o que cada sindicato está fazendo por o seu segmento profissional, né? Provavelmente teremos aí a presença do nosso amigo, nosso colega Lucas Baumer, lá do direito do Sindicato dos Radialistas, teremos Sindicato dos Bancários, etc. E assim, todos os sindicatos, para discutir exatamente o direito sindical. Aguardem, entre aqui no nosso QR Code para receber a programação. Olha, quero receber a programação desse evento, encaminha para você endereço, como é que vai funcionar. Então nós estamos nos preparando para isso e será exatamente no dia 1º de maio, que é uma quarta-feira. Olha aí, ó, meio de semana. Então nós vamos trabalhar no dia que todo mundo vai
tirar aquela folga, descansar, mas nós vamos passar um dia inteiro, provavelmente, fazendo aí a discussão sobre o direito sindical. Tá armada a confusão, doutor Vitor Hugo, a notícia direto do TRT2, que diz: marido não é responsável por dívida feita pela esposa antes do casamento. Como é que é isso, será doutor? que para casar agora o marido tem que levantar a certidão negativa da esposa ou vice-versa? Será que vai acontecer isso? Vou dar uma olhada, vamos namorar, vamos tirar uma casar? negativa. Pera aí, vamos tirar um Serasa aí para ver se você tem dívida ou não. O TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, manteve uma decisão que negou a inclusão do cônjuge da sócia devedora no polo passivo da execução. Deixa eu traduzir, vamos dar uma entrada. Essa esposa tinha uma empresa, era sócia de uma empresa, teve alguma reclamação trabalhista, já está em fase de execução e procurando lá bens, chegaram no atual marido, ou seja, na época ela não era casada, mas atualmente é casada e já foram buscar os bens do marido. Para essa 11ª turma, não se verifica dívida contraída em benefício do núcleo familiar que obriga a utilização de bens comuns particulares para saná-la, essa dívida aí. O motivo é o casamento ter ocorrido 6 anos após o término do contrato de trabalho objeto daquela cobrança. Segundo a juíza relatora do acórdão, o Código Civil dispõe que os bens da comunhão respondem pelas obrigações assumidas pelo marido ou pela mulher para atender os encargos de família. No entanto, o Código Civil retira dessa obrigação os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, ou seja, não comunicou a dívida dessa esposa que tinha uma empresa 6 anos antes de casar. Então o marido não vai responder, os bens dele não vão responder por essa dívida da esposa. Aí é aquela história, tem que saber como é complicado, realmente, né? É justo, né? Você analisar o Código Civil, o Código de Processo Civil, as decisões, você vai encontrar uma proteção patrimonial e essa aí deu certo. Muito certo. O que deu certo também agora é a nossa colunista que está vindo aí agora. E no retorno a gente volta com mais informações também, né, doutor? Vamos lá. Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, sou Laércio Pavés Esteves, advogado tributarista, aquela pessoa que trabalha com os tributos. E hoje eu quero falar sobre o imposto de renda da pessoa jurídica e não pessoa física. E quero falar aqui de uma modalidade de tributação, que é o lucro real. Pelo próprio nome, é o lucro que é tirado de uma realidade. E aqui existe uma grande dúvida, assim, um grande questionamento. O que vem a ser renda para uma pessoa jurídica? E o legislador escolheu que a renda, o acréscimo patrimonial que deve ser tributado na pessoa jurídica é o lucro líquido. E o que resume o lucro líquido? Vamos fazer ele numa fórmula assim muito simples. É o total das receitas que a pessoa jurídica tem contra o custo de produção dessa receita. Essa diferença que sobra lá para o empresário, essa é a base de cálculo do imposto. Nós estamos falando só de base de cálculo do imposto de renda, sobre o qual incidem as alíquotas. Nós vamos nos prender a base de cálculo. Então, e aí, o lucro real é essa modalidade que tributa o lucro líquido real, apurado lá no sistema. Não é uma presunção, é o valor.
E aqui queremos falar assim, qual é o período de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica? As pessoas vão falar logo, o imposto de renda é anual. Não é mais assim não. Veja bem, tem duas modalidades de apuração. Uma apuração trimestral, onde divide o ano em 4 trimestres. Então, vamos lá, tem janeiro, fevereiro e março. Você optou pelo lucro real trimestral. Então, você vai mensurar, você vai apurar desses 3 meses somados, qual foi o lucro líquido auferido nesse período, pelo método de lucro real. Vamos supor que a tua empresa faturou 3 milhões nesse trimestre, no primeiro trimestre. E aí você fala, não, agora eu tenho que tributar. Então, qual é o lucro líquido sobre esses 3 milhões? Foi 200 mil reais. Então, é esses 200 mil reais que será a base de cálculo no lucro real do trimestre. Aí você aplica as alíquotas sobre esse valor e você tem que recolher esse imposto já no mês de abril. E assim você vai fazer no segundo trimestre, no terceiro e no quarto trimestre. E tem outro método? Tem. Aí tem uma dúvida que as pessoas falam, o imposto de renda anual com recolhimentos mensais. Espera aí. Eu entendo que, na realidade, você tem a apuração trimestral e aí você tem o imposto de renda com base na apuração mensal. Mensal, isso. Então, você pega janeiro, isoladamente janeiro, o primeiro mês do ano, e você mensura o lucro líquido que teve ali, receitas contra a despesa. Aí você, vamos supor, chegou 50 mil reais em janeiro. Então, essa seria a base de cálculo de janeiro, cujo tributo, cujas alíquotas eu tenho que pagar até o final de fevereiro. Veja, fevereiro, de novo, eu faço a apuração do lucro líquido, recolho em março e assim sucessivamente. O que tem de diferente aí? O que acontece é o seguinte, depois que você fizer as 12 apurações do ano, você faz um ajuste final, que seria a última apuração, seria a 13ª apuração do imposto de renda, e você vai recalcular. O que tem de bom no lucro real? É o seguinte, se no período você teve uma base de cálculo negativa, ou seja, os custos da produção da receita é superior à própria receita, aí fala que você tem um prejuízo fiscal. E esse prejuízo, essa base de cálculo negativa, você transporta para o período seguinte. Então, é simples dessa forma. Então, os resultados negativos são transportados para períodos subsequentes de operação, de apuração. Então, espero que você tenha compreendido aqui o tema e até o próximo programa. Um abraço! Estamos de retorno com o nosso programa, né? O Direito em Foco, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Obrigado pela audiência. Vamos fazer assim, né, doutor? Porque às vezes a pessoa está nos acompanhando em vários horários que a gente passa, mas enfim, em casa ou então no próprio trabalho, né? Hoje com o celular você pode acompanhar a gente onde quiser, né? Com certeza. Fazer um convite para você grava um vídeo pra gente. Manda no WhatsApp. Você vai encontrar o QR Code que está do lado de cá. Do lado de cá tem um QR Code, você vai entrar no nosso WhatsApp, manda aí a sua mensagem, o bairro aqui de Curitiba está assistindo, ou das 20 cidades que estão na região metropolitana de Curitiba e também nos Campos Gerais, região de Ponta Grossa. O nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, canal 13.2, do Super Canal 13, canal da Uninter. Mas é um programa que dura e fica uma semana no ar no rotativo. Então, você pode assistir na quinta, na sexta, no sábado, domingo, e de manhã, de tarde, de noite, enfim, conforme o horário no rotativo. Ele fica uma semana no ar. Então, você que está assistindo, mande o seu salve, seu comentário, sua sugestão de pauta, sugestão de entrevista. Estamos aqui para atendê-lo. Por favor, participe, gente. Vamos falar da Apple. A Apple, porque é o seguinte, nos Estados Unidos, gente, a Apple é processada por monopólio ilegal no mercado de smartphones. Doutor Vitor. Ai, caramba, hein? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, acompanhado por 15 estados, instaurou
uma ação contra a Apple, bomba, hein? Anota aí, contra a Apple, a acusação central é que a gigante da tecnologia monopolizou de forma ilegal o setor de smartphones. Ora, claro, é a dona do mercado, né? Após o processo, as ações da Apple chegaram a cair mais de 4%, levando a uma perda de mais ou menos 113 bilhões de dólares. Pouca coisa. De valor de mercado, elevando aí a uma baixa acumulada já no ano de 2024, que atingiu até 11% por causa dessa demanda que já estava acontecendo, né? Porque os meios de comunicação já vão anunciando. Com esta medida, a Apple passa a integrar um grupo de importantes empresas de tecnologia que já incluiu o Google, a Meta e a Amazon a enfrentar processos movidos por órgãos reguladores americanos sobre a gestão do Donald Trump e do Joe Biden. Então, tanto os dois presidentes aí já entraram com essas medidas de regulação de mercado. Aqui no Brasil nós temos um comitê que regula essa questão quando existe um monopólio, existe uma empresa que compra outra, fica maior ainda. E nos Estados Unidos também eles estão de olho, porque realmente é uma questão predatória, né? Que nós temos outras marcas de aparelhos, vocês sabem, né? Samsung, Motorola e assim vai todos a equipe. Se uma dessas fica muito forte, vai sufocar as outras produtoras de equipamento e tudo mais. Então, gente, essa é a notícia da Apple, está sendo processada lá para fazer um jeito, né, de regular esse mercado. Lá o Apple, o iPhone lá é mais baratinho. Não aqui é no tão Brasil, caro quanto aqui, né? O 15 você paga 15 mil reais. O 15 custa 15 mil aqui, mais ou menos. Né? Lógico que as companhias dão mais oferta, etc. Mas é caro o negócio aí. Então, né? Não tem nenhum outro celular nesse preço. Nem Motorola, nem Samsung, nem outras marcas aí. Chega no preço deles. Então, né? E ainda assim monopolizam o mercado. Pra você ver, né? Que confusão. Doutor Vitor Hugo Loureiro, mais um intervalo? Vamos para mais uma coluna? Claro, coluna intervalo. E já voltamos, né? Pera aí. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratar novamente a respeito de um assunto que é bastante relevante na vida econômica e que diz justamente respeito à trajetória da taxa básica de juros da economia. Eu me refiro aqui à recente redução da taxa Selic para 10,75%, sendo mais uma redução que é realizada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, justamente com seu intuito de manter uma política monetária contracionista, mas com relativas flexibilizações. E por que política monetária contracionista nesses termos? É justamente aquela política monetária que visa conter o crescimento dos preços a partir de contenção à demanda através de juros relativamente elevados. E hoje nós vamos trazer uma perspectiva um pouco diferente no tocante a essa questão, tendo aí em vista justamente o fato desta medida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil acabar se dando em contramão às medidas que vêm sendo colocadas, que vêm sendo realizadas pelos bancos centrais de economias desenvolvidas e bastante relevantes, tais quais Estados Unidos e Japão. Inclusive este último, cujo Banco Central acabou apresentando a primeira elevação de sua taxa básica de juros depois de 17 anos, sendo este um marco, um acontecimento bastante relevante, justamente em função de quebrar com o ciclo da economia japonesa em conviver com taxas de juros negativas, tendo aí em vista o histórico de deflação de preços que aquela economia vinha passando. E só que, ao mesmo tempo, né, chama bastante atenção tal fato, né, tal medida do Banco Central japonês, tendo ali em vista a natureza da inflação que vem sendo colocada naquele país. Tanto é que, como se vislumbra continuamente aqui no nosso país, uma política monetária contracionista visa justamente
conter o crescimento dos preços em função de se diagnosticar que há uma demanda excessiva. Contudo, se a gente para analisar a natureza da inflação na economia japonesa, nós vemos que ela está associada, sobretudo, aos custos das matérias-primas, ou seja, está associada, está vinculada com elementos que dizem, sobretudo, respeito com a oferta e não com a demanda. E isso acaba sendo bastante relevante justamente no sentido de como se determinar uma política monetária, ou seja, de quais seriam as políticas mais adequadas para lidar com esse tipo de problema. Ainda mais levando em consideração que a economia japonesa vive com uma situação que é aparentemente contraditória para a teoria econômica, que é conviver concomitantemente com baixo ritmo de crescimento econômico, aliás, agora com uma recessão técnica, com decrescimento econômico e também com inflação. E isto acaba sendo coerente com os fatos, sobretudo em razão da economia japonesa ter um salto em custos de matérias-primas, mas não ter um salto de custo do ponto de vista do trabalho. E aí que está justamente a natureza da coisa, porque no Japão, por característica, os salários tendem a crescer menos que os preços. Ou seja, na prática, o poder de compra dos japoneses tem decrescido continuamente nesse sentido. Ou seja, apesar das rendas poderem aumentar em termos monetários, em termos de dinheiro, seus poderes de compra estão, nesse sentido, se reduzindo continuamente. Então, isto acaba levantando justamente reflexões bastante importantes, tendo em vista ali a economia que deixou recentemente, como apontamos no comentário anterior, de ser a terceira maior economia do globo terrestre. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma política que não ataca especificamente o problema da inflação e que não seria necessariamente um problema se a economia japonesa estivesse crescendo com um movimento mais dinâmico ali do ponto de vista de aumentos salariais, porque os trabalhadores japoneses não têm poder de compra e com isso a economia, o mercado interno japonês acaba não se aquecendo. Ou seja, nós temos ali dois problemas, dois aspectos que quando casados acabam gerando um problema muito grande para uma economia tal qual a economia japonesa, que é justamente a inflação conjugada com um decrescimento econômico, e que é justamente um caso concreto que chama bastante atenção, justamente ali, tendo em vista os futuros movimentos dos bancos centrais das principais economias e também a maneira com a qual o Banco Central brasileiro terá de reagir diante dessas flutuações, diante dessas medidas nas taxas de juros desses países. Tendo tudo isso em vista, esperando ter transmitido informações relevantes sobre a economia, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Um forte abraço. Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Nosso terceiro bloco do programa Direito em Foco. Eu, toda vez que vou falar, parece que instintivamente o cérebro está lá cutucando, Sinap é no ar. Mas era um programa, vamos explicar aqui, o Sinap iniciou um programa de rádio em junho de 2019, um programa de rádio chamado Sinap no Ar, porque esse programa, Direito em Foco, ele é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E nós tínhamos o programa Sinap no ar e por muitos anos. Então, para a gente treinar ou destreinar aquele nome, ainda fica. Esse programa ainda existe, ele está no canal 5 da
da CWB-TV, mas esse projeto foi aumentado, melhorado, e agradeço muito ao Wilson Pickler, reitor, presidente da Uninter, que aceitou esse projeto aqui no Super Canal 13, Canal 13.2, programa semanal, vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas. Vou aproveitar para fazer um convite. Por favor. Você é advogado de todo o estado do Paraná, que acompanha esse programa, é convidado a fazer parte do Sinap. Você entra no site, está aparecendo aqui o site sinappr.org. Ali você encontra já um cadastramento, você bota os seus dados e tudo mais. Então, nosso convite para todo advogado e advogada do estado do Paraná fazer parte do nosso sindicato. O objeto do sindicato é todo advogado, advogada que trabalha sobre o regime CLT. Então, se na sua sociedade de advogado ou empresa tem mais de dois ou mais advogados, já é possível fazer o acordo, o contrato coletivo de trabalho, e que eu, há 6 anos, como presidente do sindicato, todos esses contratos que foram feitos são renovados no ano seguinte. Então, demonstra que é um instrumento balizador da atividade, ele é muito necessário, e nós estamos fazendo exatamente essa divulgação. Precisamos que você venha participar conosco, né? Juntos somos mais fortes. Muito bem, doutor Vitor Hugo Loureiro, a notícia que chega sancionada a lei que regulamenta o Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Vamos lá. O presidente do país, né, recentemente sancionou a lei que regulamenta o funcionário do CSJT. É sempre uma sigla. Uma sigla. Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O Conselho é responsável pela supervisão administrativa, orçamentária e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro grau, né? Todo o Brasil. Embora exista desde 2005, a Constituição previa que as competências desse conselho seriam definidas em lei, faltava regulamentar. A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União, né? Não houve vetos ao texto, que foi de origem em um projeto de lei lá de 2012. Olha, levou 11 anos, né? 14 anos tramitando, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Conclusão, temos esse conselho para acompanhar. E nós já trouxemos aqui esse movimento que é justamente o contrário. Estão querendo terminar, né, com a Justiça do Trabalho, incorporá-la à Justiça Federal. O sindicato já se posicionou contrário a essa medida. Nós entendemos que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, é necessária em todo o Brasil, não tem como simplesmente desativá-la ou incorporar à Justiça Federal, porque a própria Justiça Federal tem outras competências em crimes federais, em fiscalização, execução de impostos, e tem outras competências, descaminho, contrabando, crimes federais, né? Então, cada uma tem a sua atuação, as duas estão assoberbadas de trabalho, então, se juntar também não vai resolver muita coisa para um lado para o outro, e os juízes vão ficar assim, quer dizer, o juiz que fez um concurso para a Justiça do Trabalho, vai trabalhar na Justiça Federal, a Justiça Federal vai trabalhar na Justiça do Trabalho. Então, eu acho uma medida que não vale a pena, né? Não interessa a nós, então nós somos contra, e a Justiça do Trabalho tem que continuar do jeito que está. Ótimo, doutor Vitor Hugo Loureiro. Bom, seguinte, mais uma pausa. Vamos lá, já voltamos aí. Pera aí, gente. Olá pessoal, esse é o programa Direito em Foco, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, e hoje estamos aqui para um bate-papo, uma conversa com a doutora Caroline Rangel. E a doutora Caroline Rangel é advogada criminalista, né, doutora? Perfeitamente. Qual a faculdade, doutora? Fiz na FAI. Na FAI, aqui em Curitiba, muito bem. E quanto tempo de trabalho, profissão? 4 anos, advogando há 4 anos. E aquela pergunta que ninguém quer deixar de perguntar, né? Por que escolheu o direito criminal entre tantos ramos do direito, doutora? É uma pergunta que o pessoal costuma fazer bastante. Veja, Vitor,
Não tem, assim, uma grande história para contar, né, por trás disso tudo. Aconteceu que eu fui me aproximando bastante do direito penal, gostei da matéria, senti que tinha facilidade para lidar com ela. E aí foi aquela coisa de amor mesmo à primeira vista e ficou. Virou casamento. Doutora, vamos falar dos casos mais polêmicos da atualidade. Caso que envolve jogador de futebol, porque o próprio jogador ele já é aquela mídia ambulante, né? Todo mundo sabe a vida de jogadores de futebol, né? Todo mundo está de olho, se está namorando, se não está, se saiu na balada, etc. E o que abalou o país, está abalando o país, no sentido, né, de ser uma notícia e tudo mais, é a questão do Robinho. O Robinho teve uma condenação, né, na Itália. E aí o governo italiano, em vez de pedir extradição, né, que não é concedida por uma questão constitucional ao cidadão brasileiro, resolveu requerer o cumprimento da pena aqui no Brasil. E aí, doutora, como é que vai ficar a situação do Robinho? Pois é, Vitor, veja. Agora, Robinho vai ter que cumprir aí um período de pena. Eu venho escutando os colegas comentando que ele vai ficar preso 9 anos. Na verdade, não vai ficar preso por 9 anos. Vou explicar quanto tempo ele vai ficar preso, mas antes disso, quero só contextualizar aqui como que funciona a lógica do cumprimento da pena no Brasil. O cumprimento da pena no Brasil, ele se dá de forma progressiva. O que isso significa? Que a pessoa não começa a pena no regime fechado e fica lá até o final. Começa no regime fechado, depois passa para o semiaberto e depois ela passa para o regime aberto. É assim que funciona, dessa forma. Com o Robinho não será diferente, com o Robinho vai ser exatamente assim. Ele vai começar no regime fechado. Por que no regime fechado, doutor? Porque é mais de 8 anos, né? Então, de acordo com a legislação brasileira, se é mais de 8 anos, necessariamente começa no regime fechado. No caso dele, foi 9 anos, então vai direto para o regime fechado. Ele vai ficar um período ali, e aí então que ele vai para o semiaberto, e aí depois ele vai para o aberto. Quanto tempo no fechado para então progredir para o semiaberto? 2/5 da pena. Por que 2/5? Porque é o que prevê a nossa legislação. Como ele se trata de uma pessoa que não é reincidente, né? Ele é primário, e o crime que ele foi condenado é um crime hediondo, isso significa que ele tem que cumprir 2/5 para então poder progredir. Ele vai daí depois então para o regime semiaberto. Quanto tempo? Pois é. Eu ia te cortar. Quanto tempo no regime semiaberto? Aí a gente vai fazer um novo cálculo. A gente vai descontar dos 9 anos o período que ele já vai ter cumprido no regime fechado, a mais ou menos 3 anos e meio, porque 2/5 de 9 anos dá mais ou menos uns 3 anos e meio. Depois disso, então, abate ali, vai sobrar uns 5 anos e alguma coisa. Joga ali 2/5 sobre esses 5 anos e meio, aproximadamente, vai dar uns 2 anos e alguma coisinha, que é o período que ele vai ficar no semiaberto. Daí, então, depois disso, que ele vai pro aberto. Qual que é a lógica do aberto? Vai assinar de vez em quando um papel, vai prestar contas pro juiz, né, da onde que ele tá, para daí, então, ele se dizer efetivamente livre. As pessoas que nos assistem, né, que são, a gente carinhosamente chama de leigos, né, somos aqui 2 advogados, e sempre se perguntam, mas o que é esse negócio de aberto, semiaberto e finalmente regime aberto, progressão? Porque o Brasil atende um sistema oriundo francês que é a questão da ressocialização do preso. Não é uma pena punitiva. Os Estados Unidos, por exemplo, se pegar esses 9 anos por esse crime social, ele cumpriria os 9 anos em regime fechado. Terminados os 9 anos, abre a penitenciária, tem um final lá que é mais ou menos assistido, acompanhado, mas segue fechado. No Brasil, essa questão da progressão para dar razão ao preso, da perspectiva dele de comportamento, de melhorar a sua vida e tentar ser reintegrado à sociedade, correto, doutor? Perfeitamente, perfeitamente. E a gente ainda tem a possibilidade, Vitor, dele, de repente, cumprir um pouco menos desse período para progredir, se ele trabalhar dentro da penitenciária, se ele estudar, né, ele tem essa possibilidade de remir a pena dele, que a gente chama. Mas também o contrário pode acontecer. Se lá dentro ele não se comportar, se ele fizer alguma coisa, um comportamento ali, né, que desabone a sua conduta, que gere uma falta grave, então ele vai ficar mais um pouquinho ali preso, né? Vai depender muito dele mesmo. Tem esse problema inicial que o Brasil assistiu uma rapidez muito grande, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça
fez o julgamento, né? Pelo que me consta, parece que foram 7 votos a favor dos ministros para que ele cumprisse a pena no Brasil, 2 contrários, se não me engano. E imediatamente já expedida a ordem, comunicada ao juiz, o cumpridor dessa obrigação, em Santos, e esse juiz expediu o mandado de prisão e no mesmo dia ele já foi preso. Teve um outro momento que foi impetrado aí um habeas corpus, né? E o que foi o resultado desse habeas corpus, doutora? Veja, Vitor, agora nós vamos ter 2 discussões com relação à situação do Robinho, 2 discussões que tendem a acontecer de forma paralela. A primeira delas vai ser a respeito do mérito da questão, ou seja, se vai ou não vai acontecer mesmo a extradição executória dele, né? Ou seja, a transferência da pena dele. O STJ já entendeu que vai. Porém, a gente sabe, no direito as coisas são muito dinâmicas, né? Elas podem, de repente, ter ali a situação alterada. Então, assim, o que a defesa do Robinho vai fazer agora? Vai brigar para reverter isso. A tendência é que faça um embargo de declaração junto ao próprio STJ e depois leve a discussão ao STF ali em recurso extraordinário, tá? Muito bem. Mas, enquanto isso acontece, vai se discutir se vai ou não vai ter a liberdade dele enquanto isso ocorre. Afinal de contas, já está preso. Vai continuar preso enquanto os recursos que os advogados propuserem, ele se mantém preso se não houver uma ordem de soltura nesse inteirinho. Exatamente, e é o que eles vão tentar fazer em paralelo agora com a discussão de mérito. Tá. É discutir se vai ou não vai haver essa liberdade dele enquanto tudo isso é levado à tona. A gente já teve aí a negativa, né, do ministro Fux, que agora vai levar para o colegiado do Supremo, e a gente vai aguardar aí os próximos dias qual vai ser a decisão. Muito bem, partindo ainda dentro do futebol, temos um segundo jogador, que é notícia, e esse caso vem da Espanha, que é o Daniel Alves, né? Aquela situação, todo o Brasil acompanhando e tudo mais, e que teve o julgamento, aguardou preso, nenhum recurso foi atendido para que ele respondesse em liberdade, mesmo sendo réu primário, enfim. E aí tem um caso muito particular, a doutora deve ter acompanhado, que ele mudou diversas vezes da versão do ocorrido, pelo menos 5, 6 vezes mudou de versão do ocorrido. E o que a doutora acompanhou, né, essa situação do Daniel Alves? O que a doutora pode compartilhar conosco? O Daniel Alves, né, Vitor, ele deu um verdadeiro exemplo do que não fazer quando é acusado de estupro. Foi aí, né? O erro tá aí, né? Foi um verdadeiro show de horrores, né? Mudou diversas vezes a versão dele, isso prejudicou ainda mais, né? Então... e agora recebeu, enfim, a liberdade dele, ou melhor, a juíza determinou que se ele pagar o valor, ele vai ser colocado em liberdade, mas não pagou ainda, mas né? É uma provisória, né? Questão provisória. Ele deixará de cumprir a pena, é só uma situação temporária de estar em liberdade. Exatamente, exatamente, porque ele foi condenado em primeira instância, mas está pendente ainda o julgamento da segunda instância, né? O que se levou em consideração, doutora, me corrija se estiver errado, é que o tempo estimado em fazer esses recursos chega a ser, e ele estava aguardando preso, ele nunca saiu, ou seja, já cumpriu um bom período preso, aguardando só o julgamento em primeiro grau, lá também cabem os recursos, e o tempo de recurso pode ser maior do que o cumprimento da pena. Então, esta é a condição de que ele poderia ser mantido em liberdade porque ele vai aguardar um recurso. E esse recurso pode atender o seu anseio, por exemplo, anulando a sentença, diminuindo a condenação e, por conta disso, né? E uma fortuna, né? A fiança, fortuna, né? Que, por sinal, ainda não foi paga. Inclusive, eu tenho visto algumas pessoas questionando, mas não vai acontecer o mesmo com o Robinho? De repente, pagar uma fortuna e sair ileso? Não tem condição disso acontecer, porque a legislação da Espanha é completamente diferente da brasileira nesse aspecto. Porque lá eles prevêem a possibilidade do acusado do crime de estupro pagar um valor para se ver livre provisoriamente. Aqui no Brasil, a gente não tem essa previsão. Então, com o Robinho, isso não vai acontecer. Muito bem, pessoal. Conversamos aqui com a doutora Caroline Rangel. Você encontra aí a doutora Caroline no Instagram, né, @caroline.rangel. Tem um ponto no meio, caroline.rangel. Você encontra a doutora
para aconselhamentos na parte criminal, né? É a cadeia, o ramo do direito que ela escolheu, o direito criminal. E nós estamos agradecendo aí a sua presença. Tá bom, que agradeço. Obrigado. Programa Direito em Foco, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, meu nome é Andréa Arruda Vaz, eu sou advogada, professora, sou doutora em Direitos Fundamentais e Democracia, mestre também em Direitos Fundamentais e Democracia e estamos aqui para trabalhar um pouquinho no Direito em Foco, algumas reflexões importantes do direito constitucional a partir de uma perspectiva para o direito sindical. Eu, particularmente, penso que nós temos que refletir a respeito do papel democrático da Constituição, do papel que a nossa Constituição de 1988 traz. Nós temos uma Constituição democrática, uma Constituição pluralista, uma Constituição solidária, voltada ao bem-estar social, à proteção da dignidade humana, à proteção e à prevalência dos direitos humanos, entre outros princípios e outros pilares que sustentam esta Constituição. E quando nós falamos em direito sindical, em acesso ao direito sindical, em democratização do direito sindical, nós devemos refletir, principalmente no Brasil, a perspectiva do direito sindical a partir da democracia, a partir de uma perspectiva em que o trabalhador ele tenha acesso ao direito sindical de forma ampla, de forma irrestrita e de forma democrática. O nosso artigo 8º da Constituição, ele apresenta o direito à livre associação, à livre formatação, condução, criação, alteração e organização sindical. Quando nós falamos do caput do artigo 8º da Constituição, nós temos a liberdade sindical. Porém, o inciso 1º também. Quando nós falamos do inciso 2º, nós temos uma limitação na Constituição, qual seja a limitação ao sindicato único por categoria, limitado a um município como base territorial mínima possível para a criação de um sindicato. Pois bem, quando nós olhamos sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, o que vem a ser esse Estado constitucional cooperativo? Ele é um Estado aberto interna e externamente à sua legislação, não é? E este Estado, uma vez reconhecido como um Estado constitucional cooperativo, ele tem deveres, ele tem elementos que a consolidam. O Brasil, a Constituição de 1988, ela é uma Constituição reconhece o Estado brasileiro como um Estado constitucional cooperativo. Logo, não há dúvidas que no Brasil nós devemos implementar as normativas, as instruções, não é? O próprio catálogo de proteção à dignidade da pessoa humana. E este elemento, dignidade da pessoa humana, proteção aos direitos humanos enquanto direitos universais, eles devem ser analisados quando do acesso ao direito sindical no Brasil. Hoje, o Brasil, no sistema de sindicato único, ele trabalha sob uma perspectiva de limitação da liberdade, que é um assunto muito mais amplo e muito mais complexo e que nós podemos abordar sobre diversas perspectivas. Porém, o que eu chamo a atenção? Este Estado constitucional cooperativo, democrático, solidário, plural, ele oferece uma interpretação e ele demanda uma interpretação constitucional voltada aos elementos democráticos. Olha, se nós temos uma Constituição
cooperativo, um Estado constitucional cooperativo. Nós temos que pensar e interpretar a Constituição sob esta perspectiva. Quando eu tenho um artigo, um elemento, um inciso, uma linha, eu tenho que trabalhar sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, ou seja, sempre primando pela melhor proteção do trabalhador, que é o destinatário do sindicalismo, da própria razão existencial do sindicato. O sindicato, ele existe para fortalecer as relações de trabalho, para proteger, para auxiliar o trabalhador, principalmente na construção de um trabalho decente, de um trabalho humano, de melhores condições, de garantias ao trabalhador como um todo. O sindicato, ele é um pilar elementar na construção de relações laborais fortes, de relações laborais dignas, decentes e que tragam resultados para a sociedade. É preciso compreender que um sindicato forte, ele trabalha lado a lado com o Estado, lado a lado com a sociedade, lado a lado com o próprio trabalhador e com a empresa. Esta é uma perspectiva a ser analisada a partir do Estado constitucional cooperativo, esse Estado que trabalha em sintonia e em harmonia com a sociedade como um todo, e inclusive com as instituições. No caso em tela, a minha reflexão ela se dá a partir do sindicato e a sua fundamental importância num Estado democrático de direito, como é o Brasil. Olá, meu querido amigo, estamos aqui na nossa coluna de Direito Imobiliário, mais uma vez, para trazer uma temática muito importante para todos nós, que envolve a compra e venda de imóvel, especialmente aquele imóvel lá que você vai comprar no estande de vendas, que é aquele imóvel na planta, que a gente sempre comenta aqui na nossa coluna. Nesse caso, envolve um problema havido entre corretores em razão da apresentação de imóvel para um determinado cliente. Ou seja, um dos corretores que apresentou um imóvel ao cliente se sentiu no direito de cobrar pela comissão de corretagem, ou seja, pela intermediação do negócio, porque ele não teria recebido o valor daquele cliente, apesar do cliente ter adquirido uma unidade naquele empreendimento. Mas vejam que, apesar deste corretor ter ajuizado a ação para pleitear, exigir o pagamento da sua comissão, não foi isso que ele obteve, porque a ação foi julgada improcedente. Aí você pode me perguntar, mas por que, Débora? Porque se ele apresentou o imóvel, como que a ação foi julgada improcedente? Foi pelo seguinte motivo, porque muito embora ele tenha apresentado esse imóvel àquele cliente, o imóvel adquirido na unidade não foi necessariamente aquele imóvel apresentado, mesmo porque à época da visitação aquele imóvel sequer existia ainda. Então, nesse caso, esse foi o primeiro ponto de análise do juiz. Mas tem um outro ponto aqui que é de fundamental importância para todos nós, que é o fato de o corretor efetivamente trabalhar para que a venda aconteça, a compra e venda aconteça, para que o negócio seja efetivamente celebrado. Porque este corretor que entrou com a ação pedindo essa indenização, ou seja, o pagamento correspondente à sua comissão, não contribuiu para o fechamento daquela venda, para a celebração daquele negócio. Quem o fez foi um outro corretor que sim, aí contribuiu, levou, fez a visitação, também ali trabalhou com a documentação necessária para que aqueles adquirentes, compradores, efetivamente comprassem aquela unidade, ou seja, fez o seu trabalho de acordo com aquilo que a gente espera, de acordo com aquilo que está, inclusive, na nossa legislação. Tanto foi que ele sim recebeu o valor correspondente ao trabalho que ele realizou. Então, nesse sentido, a decisão no processo foi proferida levando em consideração o trabalho que foi desenvolvido pelo corretor que contribuiu necessariamente para que o negócio fosse celebrado. Então, nesse sentido, gente, o que a gente tem que pensar, né? Muitos contratos aí,
estão já contemplando a possibilidade de que o corretor, no caso, vai receber pela sua intermediação. Mas qual seria essa intermediação? O que consta nesse trabalho de intermediação? Então a gente sempre tem que pensar que o trabalho, essa aproximação, né, ela tem que ser muito mais do que uma mera aproximação entre vendedor e comprador. Não é simplesmente estou apresentando, eu sou o corretor do imóvel, estou aqui apresentando você, vendedor, para o comprador e vice-versa, né, ou o comprador ao vendedor. É muito mais do que isso, né? Aqui, pelo que a gente depreende dessa decisão, há necessidade do trabalho efetivo, né, ser realizado, de ter aquele corretor trabalhado para que aquele negócio fosse então realizado, para que aquela compra e venda acontecesse. Daí porque a importância de se primar aí nesta situação de contrato de compra e venda, intermediação de contrato de compra e venda, que o corretor consiga então alcançar esse resultado ao final, promover esse resultado prático para o seu cliente, a fim de que ele possa de fato também fazer jus, receber a sua remuneração pelo trabalho prestado. Porque do contrário, a gente pode ter um resultado desfavorável aí numa eventual demanda. Por isso que nós temos que nos atentar a essas questões. Esse inclusive é um importante precedente judicial. Foi uma decisão proferida lá, 24ª vara lá do Foro Central de São Paulo. Então, se essa decisão for realmente utilizada como um precedente aí no país, pode ser que a gente tenha aí situações sendo decididas da mesma forma em outros processos. Então, gente, o que fica aqui para nós não vale apenas a aproximação, não vale apenas dizer que trouxe o cliente, mas, sobretudo, vale dizer que você trabalhou e que o seu trabalho culminou, então, na celebração desse negócio, na compra e venda que realmente aconteceu. Porque, do contrário, a gente pode ter um revés aí que nos prejudica, acarreta insucumbência, depender aí do valor que for perseguido no processo. Então, tem toda uma consequência que pode ser muito bem afastada se você conhece o seu direito, em especial aqui, esse direito tão importante que envolve a área imobiliária e aqui a compra e venda de imóveis e a atividade do corretor. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha para trazer para vocês, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais do direito imobiliário, em especial aqui dessa situação tão importante que é experimentada no nosso dia a dia aí na compra e venda de imóveis. Um grande abraço e até a próxima! Voltamos com o derradeiro bloco dessa 14ª edição do Direito em Foco. Opa, olha lá, então é isso aí, já o epílogo, passo rápido, entrevistas, né, colunistas, né? Temos aí notícias, sim, muito matéria bom. Muito boa aí. Muito bom demais. 41996586981 para você sempre entrar em contato com a gente. Como é que foi o programa para o senhor hoje? QR Code. Tem. Sempre do lado do Claudinei lá. Ele devia botar um do meu lado também aqui. Coloca dois já de uma vez, não para cada um. Bota um para cada lado, esse QR Code aqui, ó. Mas procura a gente na rede social, lá no YouTube, digita Direito em Foco. Você assiste os outros programas que já passaram, né? Fica à vontade, vem participar com a gente aqui no Direito em Foco, doutor Vitor Hugo. Vamos lá. O senhor lembra do Chimbinha, da Joelma? Lembro. Separaram, né? Separaram. Deu treta. A banda Calypso. A cantora Joelma, ela teve o passaporte dela bloqueado, doutor. O que aconteceu? Deixa eu ver isso direitinho. Aí. A cantora Joelma teve o passaporte bloqueado pela justiça em meio a uma ação de origem trabalhista. Olha aí, ó. A qual a empresa da artista, do ex-marido, que é o Chimbinha, foram condenados a pagar mais de 1 milhão a um ex-empresário daquela banda Calypso. De acordo com o juiz do trabalho da 11ª vara lá do Recife, no Pernambuco, a cantora estaria se escondendo do poder judiciário enquanto ostenta um elevado padrão de vida. Na decisão, o magistrado ressaltou que o bloqueio do passaporte de Joelma se faz uma medida necessária após a frustração reiterada
para a satisfação do crédito, sendo que somente foram encontrados imóveis com diversas restrições judiciais. O passaporte, além de ser um instrumento de trabalho, viabiliza as viagens internacionais luxuosas, isso no pensar do juiz, né? Incompatíveis com a situação de quem não pode pagar uma dívidazinha de 1 milhão. Se não tem, ó, pessoal, não tem, fala comigo. Poxa, vamos fazer uma vaquinha virtual aí para ajudar o Chimbinha e a Joelma. É só 1 milhão, trabalhista. Que é isso? Olha só, hein, caçar, se a moda pega. Isso aqui nós trouxemos essa notícia, evidentemente, porque não se tem notícia de caçar, de bloquear ou caçar o passaporte de uma pessoa que é devedora da Justiça do Trabalho. Então, o que chama atenção é esse ponto. Isso é porque o juiz deve ter ficado muito irritado. Imagina. Pelo seguinte, está tentando cobrar, né, manda não intimação, tem dinheiro, ela foge, engana lá o oficial de justiça, não consegue pegar dinheiro, não consegue pegar imóveis, não consegue, os imóveis encontrados já estão bloqueados. Você vê. Então você veja que interessante, né? Faz tanto show, ganha tanto dinheiro. E eu pergunto, o que fizeram com tanto dinheiro? O gato comeu, o gato Pois é, onde foi tanto dinheiro? Ela faz um monte de show, não deve ser barato um show dela. Não, não é não. Eu acho que ela faz uns 300, 400 mil reais por aí. E cada show que faz, e aonde vai esse dinheiro, gente? Como é que é possível um negócio desse? Fora os produtos, patrocínio, faz comercial. Sim, aqui não faz comercial, aqui não. No Direito em Foco ela não faz comercial ainda, mas faz comercial em vários meios de comunicação, recebe por isso, claro. E o dinheiro, cadê? O gato comeu. O gato comeu. Fazer o quê, né? Acabou, doutor Vitor Hugo. Vamos embora depois dessa. Pessoal, que Deus abençoe a vocês, as famílias. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Obrigado, Está aqui gente. o nosso QR Code aqui. Faça contato para sugestões, críticas. Mande o salve, o bairro aqui em Curitiba, onde você está assistindo, ou nas 20 cidades em volta de Curitiba que recebe o nosso sinal. Também a região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Também estamos esperando o seu contato, ok? Obrigado por assistir o nosso programa. Gente, aquele abraço para vocês e até o próximo programa.